No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Carini. Hoje é quinta-feira, 15 de agosto de 2019. Nessa edição do Jornal da CUT, MP 881, que acaba com descanso aos domingos e horas extras, é aprovada pela Câmara. Mentiroso ou eloquente, centrais sindicais reagem à declaração do ministro Paulo Guedes de que sindicatos teriam sido aliados da ditadura e ainda Marcha das Margaridas, Brasília florida nesta quarta-feira com a luta das mulheres. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A CUT e as centrais sindicais reagiram às declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que organizações sindicais foram parceiras da ditadura. Para as centrais, além de ofender a memória de trabalhadores perseguidos, presos, torturados e assassinados pelo regime, Guedes mostrou, com essa declaração, que não conhece a história do Brasil. Na ditadura de 1964, os sindicatos foram vítimas de intervenções, com seus dirigentes mais combativos afastados compulsoriamente e colocados no limbo pelo regime. As centrais ainda sugerem, basta consultar os arquivos históricos, que ele parece desconhecer, para saber que o movimento sindical lutou contra o arroxo salarial e o alto custo de vida e, por isso, foi violentamente reprimido. A nota das centrais ainda continua. O senhor Paulo Guedes, que se comporta como um porta-voz do mercado financeiro, revela-se agora um eloquente mentiroso. Ele, que se diz liberal, serviu ao ditador sanguinário Augusto Pinochet no Chile e agora serve a um governo de extrema-direita, intervencionista, retrógrado, que defende a tortura e os torturadores. Sindicalistas consideram o ministro como um funcionário de um governo que está levando o país ao abismo. Direitos. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira o texto base da medida provisória 881 de 2019, conhecida como MP da Liberdade Econômica. Essa medida é também conhecida como MP da mini-reforma trabalhista, porque não trata apenas de desburocratização, como afirmou o governo, mas trata também de alterações em regras trabalhistas. Ontem foram votados os destaques apresentados pelas bancadas de oposição. A proposta, que foi aprovada por 345 votos a favor e 76 contra, que ainda precisa ser votada no Senado até o dia 27 para não caducar, ampliou a permissão de trabalho aos domingos e feriados e estabeleceu que os patrões vão ter de permitir o descanso dos trabalhadores e trabalhadoras pelo menos um domingo a cada 4 semanas, um domingo por mês. O governo queria que a folga fosse após 7 semanas. O texto também prevê que o trabalho aos domingos vai ser remunerado em dobro, a não ser que o empregador dê folga compensatória durante a semana. O secretário de Assuntos Jurídicos da CUT, Valeir Ertli, lembra que a CLT determina que a cada 7 dias o trabalhador deve ter uma folga. Na prática, essa MP, que deveria ser apenas focada na liberdade econômica, tira o direito ao descanso e, pior ainda, acaba com o pagamento em dobro do trabalho aos domingos e feriados. Valeir lembra que isso tinha sido feito com os trabalhadores do comércio e agora ampliaram para toda a classe trabalhadora. A CUT tentou durante toda a terça-feira tirar todas as questões trabalhistas da MP da Liberdade Econômica, ao contrário do que foi divulgado na página da Câmara dos Deputados. Segundo a matéria da página da Câmara, Rodrigo Maia tinha dito que havia negociado com a CUT apenas a questão das 7 semanas sem folga. Mas Valeir reforça que isso não é verdade, que a CUT foi para lá para tentar acabar com a mini-reforma trabalhista. O que a central negociou foi a retirada de todos os itens trabalhistas da MP. Pressionou para isso, que deveria tratar, a MP que deveria tratar de questões econômicas para abertura de empresas, desburocratização, etc. A CUT jamais concordaria com o trabalho aos domingos para todos os trabalhadores e muito menos sem pagamento em dobro. Menos ainda com as novas regras de ponto que praticamente acabam com o pagamento de horas extras. De acordo com a MP, agora bater o cartão vai ser por exceção à jornada regular, anotando apenas os horários que não coincidam com os regulares. Isso vai ser mediante acordo individual ou coletivo, ou seja, o trabalhador vai negociar isso com o patrão. Os deputados também aprovaram um item que prevê a ampliação de 10 para 20, o número mínimo de funcionários de uma empresa em que vai ser obrigatório o controle de jornada de trabalho. Isso significa que empresas com até 20 empregados não precisam controlar o ponto dos seus funcionários. Outros temas tratados pela proposta são a instituição da carteira de trabalho digital, agilidade na abertura e fechamento de empresas, o fim do e-social,
Para Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, não cabe a uma medida provisória que trata de questões econômicas fazer uma reforma trabalhista. Foi exatamente essa a fala feita por Wagner ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em uma reunião realizada na terça-feira antes da votação. Não houve negociação de itens do texto da MP como o que trata de folga no domingo. Wagner foi à Câmara e falou direto com Rodrigo Maia, presidente da Casa, para defender os direitos dos trabalhadores e afirma que não teve realmente negociação. Wagner disse a Maia que deveriam ser retirados do texto todos os itens que se referem a questões trabalhistas. Saiu do texto, portanto, dentre outros itens, após a pressão das centrais sindicais, foi o descanso obrigatório aos domingos apenas a cada 7 semanas. Também havia uma previsão de que contratos de trabalho de quem recebe mais de 30 salários mínimos fossem regidos pelo direito civil e não pelas regras trabalhistas, o que traz um grande prejuízo para quem tem salários ou para quem tem rendimento acima de 30 salários mínimos, que ficaria desprotegido das leis trabalhistas. Também a permissão de trabalhos aos sábados, domingos e feriados em caso de necessidade no agronegócio e o fim do adicional de periculosidade para motoboys. A proposta estabelecia o fim adicional de periculosidade de 30% para motoboys, mototaxistas e quem usa motocicletas para o exercício da profissão. Queriam acabar com isso. Mobilização. Marcha das Margaridas. Ontem foi realizada a grande marcha em Brasília. Uma multidão tomou as ruas da capital federal. Mais de 100 mil mulheres de todo o Brasil se uniram em luta para denunciar, dessa vez, os desmandos, os desmontes de políticas públicas, os ataques aos direitos da classe trabalhadora e tudo que vem sendo feito pelo governo Bolsonaro, que atinge especialmente as mulheres. Essa marcha de 2019 teve o caráter de lutar mais do que nunca por soberania, por justiça, igualdade, democracia e um país livre de violência. Carmen Fora, vice-presidenta da CUT, vai falar com a gente agora. Carmen, obrigado por falar mais uma vez com o Jornal da CUT. Conta pra gente como é que foi a marcha nesse dia 14. Então, foi uma marcha extraordinária. Nós escrevemos um novo capítulo da nossa história, o capítulo chamado Resistência, Força, Coragem. É quase indescritível dizer o que foi essa marcha. É sempre bom participar dessas marchas para poder aquecer o nosso coração para as lutas que nós temos que seguir. A marcha nos dá essa força, a marcha nos dá uma força extraordinária. E para além da gente trazer uma pauta política para o Brasil, nós trazemos nossa voz, nossa força, nossa coragem, apresentar as propostas, uma plataforma, uma agenda para o Brasil, nós trazemos muita esperança. A gente consegue, sim, construir muito, basta querer. Nós construir as condições para a gente fazer grandiosas. Eu tenho certeza que nós voltamos finalizando para o nosso povo muita esperança. A Marcha das Margaridas levou mais de 100 mil mulheres à capital federal nesse dia 14. A marcha saiu do Parque da Cidade e foi até o Congresso Nacional. Brasília, pelas redes sociais inclusive da CUT, pelo Facebook da CUT, Instagram, Twitter também, você pode acompanhar, ver as imagens dessa marcha que a avenida em frente à Esplanada dos Ministérios realmente ficou tomada, né? Ficou, como a marcha diz, ficou florida, né? Brasília ficou florida nesse dia 14 com a Marcha das Margaridas. Foi muito bonito, fantástico. Não tem como expressar. Foi uma participação extraordinária da CUT e é isso. Vamos seguir em marcha até que todas sejamos livres. Então, esse cara, mas a gente queria, inclusive, parabenizar aí a todas as entidades que participaram da Marcha das Margaridas, que ajudaram a organizar a CUT, a CONTAG, a Marcha Mundial das Mulheres, enfim, todas as organizações que mobilizaram as mulheres do Brasil inteiro para levá-las a Brasília e transformar Brasília na capital nacional de luta das mulheres, principalmente nesse dia 14. Parabéns, Carmen. Obrigada, companheiro. Estamos na luta. Jornal da CUT. E o Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, Rádio Online, Distribuição, Agência Rádio Web, Colaboração, Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Acesse também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Só procurar por CUT Brasil, compartilhar, curtir os nossos conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.